Sentar-se. Muito bem, vamos ao nosso estudo sobre o Pai Nosso. O Pai Nosso, como eu já disse aqui nas últimas 2 quartas-feiras, nós usamos para fazer uma introdução geral sobre a oração do Pai Nosso, não como uma receita, uma fórmula, mas como uma doutrina sobre a oração. O Pai Nosso foi orado por Jesus com seus discípulos e depois registrado pelos autores do Novo Testamento, Mateus e Lucas, nessas 2 versões em que encontramos, Mateus a versão mais longa, Lucas a versão mais enxuta, mas com o propósito de ensinar-nos a orar. O pedido que os discípulos fizeram a Jesus em Lucas 11 foi esse: ensina-nos a orar. E Jesus estava ensinando a orar em Mateus 6, dizendo como é que deveriam orar, e deu o exemplo. Então, Pai Nosso não é a receita, mas é a estrutura da oração. Ele tem todos os elementos que uma oração precisa ter. E como nós estamos aqui também tratando o ano todo desse tema, seja um discípulo, faça um discípulo, essa é a oração do discípulo. É uma oração que fala de como devemos seguir Jesus. Então, vejam, não é só uma oração, mas é um guia, um projeto de como devemos ser discípulos. Está tudo aqui, é isso que a gente vai ver aos poucos. Depois de termos feito uma introdução geral sobre oração, sobre o contexto do Pai Nosso no Sermão do Monte, etc., nós vamos agora começar mesmo a ver as expressões do Pai Nosso. E a primeira expressão que nós temos aí, logo no início da oração, Mateus capítulo 6, verso 9, Jesus diz: vocês orem assim. A primeira expressão que temos nessa oração é uma invocação. É a invocação inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós temos aí 3 expressões nesse versículo 9. As 3 expressões iniciais. Pai nosso é a primeira, que estás no céu é a segunda, santificado seja o teu nome é a terceira. Como nós não temos pressa nenhuma, nós vamos só ver aqui a primeira hoje, tá bem? Que é a expressão Pai Nosso, mesmo porque vale a pena a gente perder um pouquinho de tempo aqui só nessa expressão, para que entendamos bem qual era o sentido dessa expressão na boca de Jesus. Pai Nosso, ou mesmo chamar a Deus de Pai, no sentido em que ele usa aqui. Vocês sabem que essa é uma expressão tão valiosa que os trabalhos que o teólogo Joaquim Jeremias, apesar do nome, ele é um teólogo alemão, tá bem? Joaquim Jeremias fez sobre, na sua teologia do Novo Testamento, vocês sabem que Jesus não escreveu nada. O que nós sabemos a respeito do que Jesus ensinava é o que os seus discípulos escreveram. Então, o que nós temos é registro sobre o que Jesus ensinou, e de tudo que Jesus ensinou, a grande preocupação dos pesquisadores é saber o que é que realmente Jesus disse e o que é que teria sido acrescentado ao que Jesus disse. Não é? A grande pergunta que foi feita, principalmente a partir do século XIX, com o surgimento de uma linha de pesquisa chamada crítica bíblica. A palavra crítica aí não é crítica à Bíblia, mas é a ideia de ver a Bíblia de maneira a mais científica possível. A pergunta que surge logo de saída é essa: o que realmente Jesus disse e o que é que foi acrescentado ao que ele disse? E o que realmente Jesus disse é chamado de sua ipsíssima verba, ou o seu ensino original. Então, o que é o ensino original e o que é acréscimo dos apóstolos, né? Então, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 7. Várias vezes lá, o apóstolo Paulo falando sobre casamento, vocês sabem que 1 Coríntios capítulo 7 é um capítulo escrito para defender o celibato. Paulo escreveu aquilo para convencer algumas pessoas a, em vez de se casarem, se dedicarem completamente à obra de Deus. Vocês lembram no capítulo 7 de Coríntios? Foi para isso que ele escreveu. E tanto que ele repete umas 2 ou 3 vezes, ele diz:
Isso digo eu e não o Senhor. É uma expressão que aparece 2 ou 3 vezes. Quando ele diz, por mim, ninguém se casaria e seria como eu. Se dedicaria à obra do Evangelho. Nós sabemos que Paulo nunca se casou, é mesmo porque uma mulher não aguentaria aquela vida que Paulo levava, e ele dedicou a sua vida toda à pregação do Evangelho, ele foi um vaso escolhido. A gente sabe que Paulo é o personagem mais importante do Novo Testamento depois de Jesus, e Paulo deu todo o formato final para a fé cristã. Bom, então aquilo ali não é um ensino autêntico de Jesus. Não foi Jesus que ensinou isso. É Paulo que está ensinando, baseado em vários princípios, mas principalmente na experiência dele. Então é essa, o que é que realmente vem de Jesus e o que é que foi acréscimo dos apóstolos. Agora, quando chega nessa expressão em que Jesus chama Deus de Pai, Joaquim Jeremias diz, aqui nós não temos só a ipsíssima verba de Jesus, não é só a sua palavra autêntica. Aqui a gente tem a ipsíssima vox de Jesus, a voz verdadeira de Jesus. Seria algo que Jesus realmente disse literalmente. Não é nem assim, pegar o que Jesus falou, porque os evangelhos foram escritos, Marcos, que foi o primeiro evangelho, foi escrito quase 30 anos depois de Jesus. Então é claro que Lucas, por exemplo, o que é que Lucas diz lá quando ele começa o evangelho dele? Fui pesquisar, ouvi muitas testemunhas oculares, gente que foi me passando informações, e ele foi montando a coisa. Então ele não transcrevia literalmente o que Jesus falou, ele ia transcrevendo o que Jesus falou, mas nas suas próprias palavras. No que se refere a essa expressão, Pai Nosso, ela é tão original, é tão singular, é tão de Jesus, que chega-se à conclusão que aqui foi literalmente o que Jesus disse, quando ele chamou Deus de Abba, Pai. Mas daqui a pouco a gente vai ver isso. Vejam só, no Antigo Testamento, Deus é apresentado como o Criador e o Todo-Poderoso. Isto é, aquele que gera e aquele que tem autoridade. A figura de Deus é essa. A gente sabe que o que gera e tem autoridade é o Pai, mas ele nunca é chamado diretamente de Pai. Ele é o Criador, aquele que gerou a existência de tudo, e aquele que domina sobre tudo. Mas não é chamado diretamente de Pai, na grande maioria do Antigo Testamento. Aliás, eu vou dizer para vocês os únicos textos no Antigo Testamento em que Deus é chamado de Pai ou aparece com uma atitude paterna. São tão poucos que dá para vocês lerem todos eles aqui, entendeu? Então, se você é bom aí de achar livro bíblico, vem lá dos Embaixadores do Rei, Gincana Bíblica, aquela coisa toda, veja aí, Deuteronômio primeiro. Vamos lá para Deuteronômio. Há 2 textos em Deuteronômio. Deuteronômio 1, 31. O que é que diz? Deuteronômio 1, 31. Alguém leia bem alto aí. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como o homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Não é chamado de pai aí, mas a imagem é de alguém que leva o filho pelo deserto, tá? O outro texto, 32:6, ainda Deuteronômio, 32:6. É assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Muito bem, aí sim, está sendo chamado de pai. Não é ele o pai de vocês? 2 Samuel agora. Bom, de Deuteronômio até 2 Samuel não se fala mais nada de Deus como pai. 2 Samuel capítulo 7, versículo 14. É o terceiro texto que chama Deus de pai. 2 Samuel capítulo 7, versículo 14. O que é que dizem? Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Esse é o terceiro texto. Vamos agora a 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas. É o quarto texto.
Nesse aí, no livro de Crônicas, nós temos 3 textos, um no capítulo 17, outro no capítulo 22 e outro no capítulo 28. Então, alguém abre no 17, outro abre no 22 e outro abre no capítulo 28. Fiquem apostos aí para a gente ganhar tempo. Vamos começar a 1 Crônicas, capítulo 17, verso 13. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá. Não, 17, 13. 13. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Isso, esse é o 4º texto. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Agora, 22, 10. 22, 10. Esse é o 5º texto. Ele será meu filho, eu serei seu pai. 28, 6. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará minha casa e os meus atos. Esse é o 6º texto. Vamos a Salmo 68, 5. Meu filho Salomão é porque ele é o pai. Então vejam, ele não é diretamente chamado de pai, mas em alguns textos trata paternalmente. Salmo 68, 5. Ele é pai para os órfãos, defensor. 89, 26. Salmo 89, 26. Salmo 103, 13. Vamos lá. 89, 26. Ele me chamará dizendo: tu és meu pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Agora 103, 13. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Esse é o 9º texto. Está vendo? Fazendo uma relação entre Deus e Pai. Provérbios 3:12. Esse é o 10º texto. Provérbios 3:12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Isaías 63:16. É o 11º texto. Isaías 63:16. Isaías 64:8, 12º texto. Contudo, Senhor, tu és o nosso pai. 13º texto, Jeremias 3:19. Jeremias 3:19. Uma mulher se aparta alevosamente do seu marido, é esse? Jeremias 3:19. 19. Eu mesmo disse com que alegria eu trataria como se tratam filhos. Isso. 14º texto, 31:9. Jeremias 31:9. Voltarão com choro, mas eu os conduzirei em meio às consolações. Eu os conduzirei às correntes de água, por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é meu filho mais velho. Só. Você já viu o tamanho do Antigo Testamento? Esses são os únicos textos em que Deus é chamado de pai ou é descrito com uma atitude paterna. Existem mais 3 textos indiretos, Oséias e Malaquias, em que fala do cuidado de Deus. Eu cuido de você, eu te alimento, dando a entender que ele tem também uma postura paterna, mas nada mais direto do que isso, e só. Talvez porque o judeu, pela extrema reverência que ele tinha com Deus, pelo nome de Deus ele nunca dizia, e vendo Deus como Deus Todo-Poderoso e Criador, ele tivesse um receio muito grande de ver Deus como Pai. Não foi à toa que foi uma surpresa para todos eles quando Jesus Cristo começou a chamar Deus usando a expressão grega pater, pai.
Ele usa algumas vezes o nome pai, outras vezes ele fala meu pai, tá? Ele varia assim, meu pai ou pai, mas há um texto em especial em que a coisa muda de figura, que é o texto de Marcos, capítulo 14. Jesus, no Getsêmani, no mais profundo do seu sofrimento, Lucas vai dizer que ele chegou a suar sangue ali. Marcos, capítulo 14, versos 35 e 36, onde está escrito o seguinte: indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai. Abba, Ho, Pater. É a expressão que é uma mistura da palavra aramaica com o grego. Ele faz uma composição aí. Abba, Ho, Pater. Tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Se já era uma surpresa Jesus ficar chamando Deus de Pai e meu Pai, Pai e meu Pai, nesse texto muito especialmente, foi um escândalo geral. Porque a expressão aramaica Abba, ela é usada na língua aramaica para se referir a uma criança quando está começando a balbuciar aqueles primeiros movimentos sonoros, quando a criança começa a chamar o pai de pai. Há um texto que diz que uma criança no desmame, quando começa a ser introduzida ao trigo, ela começa a dizer rima, que é mãe, ou aba, que é pai, mas cuja tradução literal seria papa. Bem isso, papa. Quer dizer, a criança ainda não está dizendo papai, está começando a balbuciar, está dizendo papa. O que seria, numa outra versão, papaizinho. Uma coisa bem íntima. Jesus chamava o Deus Criador Todo-Poderoso de Papa. Papaizinho. Isso teria sido, assim, uma coisa muito nova para os discípulos ouvirem, à luz do que o judaísmo fazia nas suas orações, uma coisa muito, muito formal. Mas por que isso é importante? Porque nessa oração, o Senhor Jesus não diz Pai e não diz meu Pai. Ele diz o quê? Pai nosso. Isto é, nessa invocação que Jesus faz, a grande novidade de todas é que, além dele chamar Deus de Pai ou de Abba Pater, ele dá aos seus discípulos o direito de chamar Deus da mesma forma. É aqui que a coisa tem, talvez, o seu maior grau de profundidade. Por quê? Porque nós sabemos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa era a nossa condição. O homem é a maior das criaturas, no Salmo 8, o que é que o salmista diz? Que é o homem para que te lembres dele. E, no entanto, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. E deste a ele domínio sobre todas as coisas. E lá em Gênesis a gente lê que Deus fez o ser humano à sua imagem. O homem, o ser humano é imago Dei, a imagem de Deus. É o máximo que nós somos, o que já é muito. E agora Jesus chega e diz assim: vocês vão deixar de ser só criaturas à imagem de Deus. Vocês vão se tornar filhos e vão chamar Deus de Pai como eu chamo. Isto é, vocês terão a mesma relação com Deus que eu tenho. É por isso que o Evangelho de João, no capítulo 1, começa dizendo: e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Veja,
É por isso, e eu disse isso aqui nessa série que eu estou fazendo sobre Colossenses, a importância da expressão estar em Cristo, que é uma expressão paulina. Paulo bolou essa expressão para tentar descrever isso tudo. Estar em Cristo significa participar de tudo o que Cristo é. Essa discussão toda que fala, né, eleição, predestinação, etc., isso quer dizer simplesmente o seguinte: o eleito é Jesus, o predestinado é Jesus. Quem está em Jesus é predestinado e eleito com Ele. O justo é Jesus, quem está em Jesus é justificado nele. E o Filho é Jesus. Ele é tão filho só, que no Evangelho de João ele é chamado de Filho unigênito. Ninguém mais seria filho como Jesus. E agora o apóstolo Paulo diz que nós estamos em Cristo, e quando estamos em Cristo, Ele nos dá o direito de termos com Deus o mesmo relacionamento que nós temos. É por isso que o genial Paulo diz na carta aos Romanos que o que a gente ganha em Cristo é muito mais do que o que a gente perde em Adão. Olha que coisa gostosa de pensar. O que a gente perdeu em Adão? A comunhão com Deus. Mas a comunhão de quem? A comunhão da criatura, a imagem dele, perdemos. A comunhão com Deus. O que perdemos com Deus foi a comunhão da criatura com o Criador. O que perdemos em Adão foi o fato de que nós éramos criaturas à imagem dele, só nos realizaríamos em comunhão com ele e perdemos isso. E o que a gente ganha em Cristo? Em Adão a gente perdeu a estatura de criatura em comunhão com o Criador. Em Cristo nós ganhamos muito mais. A gente ganha a condição de termos relacionamento com Deus de um filho para com o Pai. O direito da paternidade. E aí nós temos dois textos escritos por Paulo, que eu queria que vocês lessem. Um está em Romanos capítulo 8, verso 15. E o outro está em Gálatas, capítulo 4, verso 16. Romanos, capítulo 8, verso 15. São dois textos importantes para a gente entender isso. Romanos, capítulo 8, verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que faz o quê? Os adota como filhos, por meio do qual fazemos a mesma invocação que Jesus fez em Marcos 14. Chamamos Deus de Abba, Pai. A mesma expressão usada por Jesus. E a mesma coisa o apóstolo Paulo pegou esse negócio todo, né? E entendeu direitinho. Entendeu direitinho o que Cristo fez pela gente. E aí em Gálatas capítulo 4 ele diz a mesma coisa. E porque vocês são filhos, capítulo 4, verso 16, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Vejam, qual é, então, a grande sacada aí dessa expressão inicial, dessa invocação primeira que Jesus faz? Pai Nosso. A grande sacada é essa. Nós, em Cristo, recebemos a condição de filhos. E Cristo faz com que nós tenhamos o direito de ter com o Pai o mesmo relacionamento que Cristo tem. Tá certo? Bom, deixe-me terminar, então, citando aqui algumas lições importantes e práticas para a gente refletir sobre isso. Primeiro, Deus é o Criador todo-poderoso, transcendente. Como dizia o Karl Barth, Ele é o totalmente outro. Mas, ao mesmo tempo, Ele é esse Pai amoroso e misericordioso. Então, ao mesmo tempo que Ele está longe de nós, no sentido de estar muito mais alto do que nós estamos, os pensamentos de vocês não são os meus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Apesar disso, Ele é esse Pai amoroso que se interessa por nós, que nos ama e quer ter conosco um relacionamento de pai e filho. E por isso Jesus veio. Segundo,
A invocação está no plural. Ele é o Pai nosso, ele não é o Pai meu, e nem é o Pai teu. Ele é o Pai nosso. Então, essa expressão Pai Nosso, ela aprofunda a nossa consciência de sermos todos irmãos, de sermos todos da família de Deus. Quanto mais a gente pensa em Deus como Pai, mais também nós devemos nos pensar como irmãos e mantermos o nosso relacionamento fraterno, porque Deus nos dá o direito de fazermos uma oração coletiva e chamarmos Deus de Pai, porque Ele também quer que nós aprofundemos nossas relações de irmãos com tudo que dessa relação se decorre. Então, o evangelista João, na sua primeira carta, diz o quê? Não há como amar a Deus sem amar o irmão. Tá certo? Quando nós oramos Pai Nosso, nós só estamos aprofundando mais ainda nossa condição de irmãos uns aos outros. Mas indo um pouco mais adiante, há um outro texto em que Jesus diz que se Deus é nosso Pai, nós devemos ter uma postura também coerente com isso, que é esse texto aqui, olha. Eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. A mesma expressão que começa a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus. Para que vocês sejam filhos de seu Pai que está nos céus, amem os inimigos e orem por eles. Por quê? Porque Deus faz raiar o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre maus e bons. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Perfeito em que sentido? No sentido de não pecar mais? Claro que não. A gente nunca pode ser perfeito assim. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, se a gente consegue amar o inimigo, no sentido de não se vingar, né? O Paulo, de novo, é quem compreende bem isso, porque ele consegue explicar direitinho o que Jesus quis dizer, quando ele diz assim aos romanos, não retribuam a ninguém mal por mal. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre sua cabeça. E quando escreve ainda, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, Paulo está exatamente interpretando o que Jesus quis dizer. Se nós somos filhos do Pai, e se o Pai abençoa tanto maus como bons, por causa da sua graça, fazendo com que ambos participem daquilo que Ele nos deu para viver, do sol, da chuva, etc., nós, como filhos desse Pai, também devemos amar mesmo quem nos faz mal. Amar, claro, como eu já expliquei aqui, que é amor no Novo Testamento. Tem nada a ver com emoção, tem nada a ver com simpatia, nada a ver com paixão, nada a ver com amizade, nada a ver com afeto. Esse amor não tem nada a ver com afeto. Esse amor é simplesmente a disposição mental de fazer bem ao outro, ainda que o outro tenha me prejudicado. É isso que faz com que nós sejamos parecidos com o Pai. Quando nós amamos como Ele ama. Então, se nós chamamos Deus de Pai Nosso, nós devemos ter uma postura que nos faça parecidos com o Pai. É isso que Jesus ensina e é isso que Paulo ratifica. E uma última coisa que me chama a atenção aqui é que é o seguinte, a invocação de Deus como Pai é uma advertência a nós, pais. Porque muitas pessoas existem no mundo que, infelizmente, a ideia de paternidade lhes faz mal. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Uma pessoa que é abusada pelo pai, por exemplo. Como é que a gente pode falar de um Deus que ama como um pai para uma pessoa que foi abusada pelo pai? Está entendendo a dificuldade? Então, vejam, a ideia de Deus como Pai, ela depende muito
da forma como nossos filhos nos veem. Uma pessoa terá mais facilidade de entender o amor de pai, o amor do Deus Pai, se ela tiver experimentado o amor do Deus Pai terreno dela. Então eu acho que quando nós invocamos Deus como Pai, isso faz com que nós que somos pais tenhamos um grande cuidado em como exercemos nossa paternidade. Porque nós como pais, além de tudo, temos uma grande responsabilidade de formar na mente dos nossos filhos a imagem do amor paternal. Quanto mais eles souberem o que é o amor paternal, mais eles terão condição de entender o amor de Deus como Pai. Com mãe é a mesma coisa. Por que a gente chama Deus de Pai? Porque a cultura é patriarcal, não é? Então é Deus Pai, a figura masculina. Mas Deus também é comparado à mãe na Bíblia. Não tem aquele texto de Isaías que diz: ainda se uma mãe abandonar seu filho, eu, entretanto, se esquecer de seu filho, eu, entretanto, não me esquecerei de vocês? Então é isso, é a mesma coisa. Quer dizer, uma pessoa vai ter grande dificuldade de entender o amor materno de Deus se não tiver experimentado amor materno na vida. Como é que Deus ama como mãe, se eu nunca tive uma mãe que me amasse? Bem, de qualquer forma, então, para pais e mães, a grande questão é essa. Nós formamos na imagem mental dos nossos filhos, a primeira ideia que eles terão de Deus como Pai é a partir do relacionamento que eles têm com os seus pais. Que isso fique como uma advertência para todos nós, que uma pessoa chamará Deus de Pai com muito mais consciência do que é um pai, se tiver tido na sua vida um amor paterno que tenha gravado isso de forma bastante marcante na sua vida. Está bem? Vamos ficar em pé e vamos encerrar cantando.